essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre toda aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Pode se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês estão firmes na rocha? Glória a Deus mesmo? Estão firmes na rocha? Então, de fato, nós aqui nesse texto, diante dessa pergunta que eu fiz aos amados irmãos, nós de fato veremos se nessa confissão de fé que nós fizemos aqui nessa hora, se de fato nós estamos de fato alicerçados na rocha. Neste texto, Jesus, ele é bem didático e bem objetivo para elucidar e para trazer clareza à multidão que o acompanhava e os seus discípulos. Jesus, então, neste momento, ele é bem objetivo e bem claro para estar elucidando, abrindo a mente, abrindo os olhos daqueles que ouviram essa palavra nesse momento. Jesus, então, ele usa o exemplo, então, da construção. Jesus pega esse exemplo da construção para então esclarecer de fato a vida cristã, a fé cristã, se de fato nós estamos alicerçados na rocha. E meus irmãos, e é bem verdade, você vai concordar comigo, eu acredito que vai ser unânime isso entre nós, que simbolicamente a cada decisão que nós tomamos, a cada sentimento a qual nós escolhemos ter, a cada passo que nós damos, simbolicamente a gente está construindo algo. A cada passo, a cada decisão, a cada tomada de atitude, simbolicamente a gente está construindo algo sobre um fundamento, sobre a nossa fé e consequentemente sobre a nossa vida. Então, cada decisão, cada sentimento, cada posição, cada palavra que nós damos, nós estamos simbolicamente construindo algo. Aleluia. Agora, a pergunta que fica para nós aqui nessa noite, e a pergunta, que ela vai levantar essa questão entre nós aqui essa noite: que lugar é esse que nós estamos construindo? Que lugar é esse que nós estamos construindo a nossa fé? Que lugar é esse que nós estamos posicionando a nossa vida? Que lugar é esse? Esse texto que nós lemos aqui é um conjunto de mensagem que Jesus está trazendo para o teu povo. Jesus, neste sermão, como bem conhece todos, é o Sermão do Monte. Esse sermão começa no capítulo 5, capítulo 6 e termina então nesse capítulo 7. Esse sermão ele faz uma alusão lá atrás ao Antigo Testamento. Todos lembram quando Moisés ele sobe lá no Monte Sinai, ele ora e recebe da parte de Deus os 10 mandamentos. Jesus então neste momento, ele está então agora ensinando, trazendo agora então algo bem profundo e prático para que os seus discípulos vivam de forma profunda. Aleluia!
Então, nesse texto, nesse capítulo, Jesus está então trazendo de forma algo profundo para que o povo de Deus esteja vivendo. Eu escolhi esse capítulo de número 7 exatamente para que a gente pudesse então concentrar nele. Jesus, nesse texto, ele diz que há um construtor prudente e um construtor, está aí na Bíblia, construtor insensato. Há um construtor prudente e um construtor. Então, o versículo de número 24 até o versículo de número 29 vai falar a respeito disso. Vai falar a respeito dessas duas ilustrações, desses dois construtores, apontando então que um é prudente e o outro é insensato. Perceba nesses dois exemplos que Jesus ele dá, nesses dois construtores, seja o prudente e seja o insensato, esses dois exemplos que Jesus dá, os dois estão construindo. Nesses dois exemplos, Jesus traz o exemplo do insensato e o exemplo do prudente. Seja o bom, seja o ruim, os dois estão o quê? Construindo. Os dois construtores têm sonhos. Os dois construtores têm projetos, têm desejos, têm planos. Ambos vivem, ambos trabalham, ambos amam, ambos sofrem, ambos se desenvolvem, ambos aspiram o futuro, ambos se esforçam, ambos almejam, ambos estão convictos dos seus caminhos. Ambos, por fim, segundo o texto, constroem uma casa no final. Então a gente vê esses dois exemplos, desses dois construtores. Ambos têm sonhos, ambos almejam, ambos amam, ambos têm convicção dos seus caminhos que estão sendo tomados. E o que então a casa, quando eles acabam de construir, o que essa casa nesse texto, quando Jesus traz, o que essa casa significa? A gente viu que a casa significa e representa um lugar de abrigo. A casa, como todos nós bem conhecemos, ela significa a proteção, onde nós escondemos do frio, do calor, dos vendavais, das tempestades, dos perigos. A casa é o lugar onde que a gente se adentra e a gente se sente protegido. A casa é o lugar onde nós guardamos e nós depositamos os maiores bens que nós temos. A casa é o lugar onde que a gente mais gosta de estar. A casa é o lugar onde nós se localizamos. A casa nesse texto então significa a vida física, a vida espiritual, a vida sentimental. Nós vemos dois construtores e vemos então uma casa sendo construída. Uma casa que representa a vida física, uma casa que representa a vida espiritual, uma casa que representa a vida sentimental. A essa casa então edificada no versículo de número 24 até o versículo de número 29. Uma casa edificada sobre a rocha e uma casa edificada sobre a areia. O que Jesus então quer trazer quando ele pinta esse retrato então para esses discípulos? Qual que é o problema grave de se construir? Qual que é o problema grave que está ocorrendo e que está vigente? Qual que é esse problema que está acontecendo aqui que Jesus quer passar para os seus discípulos? O problema está nos fundamentos. O problema está exatamente nos fundamentos. Como eu falei, todos dois constroem. Todos dois têm as mesmas intenções. Todos dois têm os mesmos objetivos. Todos dois têm os mesmos chamados. Porém, diante dessas duas construções, ao longo dos anos, a gente vê que elas sofreriam pressões.
Ao longo dos anos, essas casas edificadas por esses dois construtores, certamente ao longo dos anos, seja da direita, seja da esquerda, ao longo dos anos, elas enfrentariam tempestades, pressões, desafios, fenômenos e vários reveses sobre elas. Então tá aí, esse exemplo que Jesus está então trazendo, esse quadro sobre essa situação. As duas casas, seja da direita, seja da esquerda, as duas enfrentariam vento, enfrentariam chuva, enfrentaria rio. Agora, qual que é o intuito então dessas situações que iam de encontro a essas duas casas? Qual que era o intuito de Jesus então trazer, já que tem construtores construindo uma casa, qual que então esse intuito de Jesus está trazendo? Que haveria pressões, situações adversas sobre essas casas. Essas provações, elas exatamente não seriam em vão. Essas provações, elas trazeriam à tona qual era o fundamento dessas duas construções. Qual era o fundamento dessas duas construções? Então esses reveses, eles têm essa condição, esses desafios, essas pressões, esse sacudir, ele tem então esse objetivo, essa clareza de dizer qual fundamento essa casa está posicionada. E eu gostaria que a gente pudesse então avaliar sobre essas duas construções, qual então é a diferença delas. A primeira característica que a gente vai ilustrar nesse texto que Jesus traz é a do prudente. O prudente, ele executa a sua construção e ele empenha construir a sua construção sobre a rocha. Sobre a rocha. O prudente escolhe construir sobre uma base segura, meus irmãos. O prudente, a rocha, como todos nós bem conhecemos, ela tradicionalmente é conhecido pela sua resistência, pela sua firmeza, pela sua rigidez, pela sua ancoragem, pela sua durabilidade, pela sua segurança, pela sua consistência. A rocha, ela é confiável para se construir. A rocha é segura, ela é firme, ela é sólida. A rocha não cede, ela não afunda, ela suporta peso, ela suporta pressão, ela resiste ao vento, ela resiste à chuva, ela resiste às circunstâncias adversas da vida. A rocha tem esse princípio. O prudente, então, citado por Jesus, ele não é negligente. O prudente, ele compromete a seguir todas as dificuldades, seja ela que for. Ele vai construir sobre a rocha. Ele tem essa determinação no seu coração. Ele é zeloso. Ele procura fazer as coisas da maneira correta, da maneira certa. O prudente, ele tem essa característica. Ele não mede esforço. Ele constrói sobre a rocha, custe o tempo que custar. Ele vai construir. O prudente, então, tem essa capacidade. Com uma escolha, segundo Jesus, com essa escolha, a sua casa, a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida sentimental, ela estava firmada, ela estava segura. Segundo Jesus, o prudente, ele iria ser capaz de suportar os fenômenos, as pressões, as provações, e nada iria o abalar. O prudente, segundo Jesus, tem esse comportamento. E esse comportamento, segundo Jesus, está assimilado a quê? Está assimilado a quem, com sinceridade no seu coração,
tem ouvido a voz de Deus. O prudente é esse. O prudente que constrói a sua vida em uma área firme, em uma área segura, é esse, que ouve a voz de Deus. Glória a Deus, Jesus. Mas ele não só ouve a voz de Deus, ele também pratica a palavra de Deus. O prudente é esse que não só ouve a voz de Deus, pratica a palavra de Deus, mas ele obedece a palavra de Deus, ele é fiel à palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele direciona a sua vida à palavra de Deus, ele não ignora o que ela diz. O prudente é esse, que ele não ignora o que ela revela, ele não faz vista grossa o que ela condena. O prudente é esse, que se posiciona a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre a palavra, sobre a rocha. O prudente é esse. Ele constrói então a sua vida sobre a rocha. A sua construção está sobre a rocha. Agora é a segunda construção. A segunda construção, conforme Jesus, ela fala do insensato. O insensato, conforme Jesus, ele dedica edificar a sua casa sobre a areia. No versículo de número 26, vai tratar a respeito disso. Estudando nesse texto, lá na época de Jesus, lá na Judéia, naquele tempo, quando chegava na região lá do verão, a areia, ela se compactava, ela se ajuntava, se agrupava, e ela dava essa sensação de firmeza. E Jesus então usa esse exemplo, essa sensação frágil de firmeza, para trazer esse exemplo desse construtor sobre a areia. Esse construtor insensato, ele constrói a sua vida sobre um ambiente de ilusão. O insensato, ele constrói a sua vida sobre um ambiente que não traz garantia, sobre um ambiente que não dá, ser um lugar impróprio para estar construindo. O insensato, ele constrói a sua vida nesse lugar. O prudente não, ele constrói sobre a rocha, mas o insensato, ele constrói a sua vida sobre a areia. Sobre a areia. A areia, então, ela tem essa característica de fácil condenação ao fracasso. A areia, ela tem essa característica. O insensato, conforme Jesus, é essa pessoa negligente. O insensato, segundo Jesus, ele não dá importância. Ele faz da maneira que ele acha que tem que fazer. Ele faz da maneira que ele não observa o futuro, mas ele observa apenas o presente. Ele está vulnerável ao fracasso. O insensato, ele não olha para as consequências que vai acontecer sobre a sua vida, sobre o seu ao redor, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre quem é que está debaixo dessa casa. O insensato, então, tem essa característica. Ele não preocupa se é seguro ou se não é, se é estável ou se não é, se é confiável ou se não é. O insensato, de fato, o desejo no seu coração é: eu quero algo que não traz esforço para mim. Eu quero algo que eu não preciso tanto se esforçar. Eu quero é construir rapidamente. Eu quero é ver as coisas se levantarem. O insensato, ele está não preocupado com as bases, se elas é forte ou se elas é firme. Ele está preocupado com a aparência. Ele está preocupado com a fachada. Ele está preocupado com o acabamento, com as cores. O insensato, ele não está preocupado com o fundamento. Ele está preocupado com as aparências. Jesus então pinta esse cenário, ilustra esses dois construindo. O insensato é sem esforço. Ele faz do seu jeito,
ele faz do seu gosto, ele faz do seu modo, sem responsabilidade, sem compromisso, ele segue os seus impulsos. Ele é negligente em tudo. Ele é negligente em tudo. Ele não está em busca de segurança, ele está em busca de aparência. Esse é o insensato, esse é o imprudente. Ele busca viver a vida sem orientação. Segundo o texto, então, Jesus borda esse cenário. Se de fato o prudente ele obedece à palavra de Deus, o insensato ele o quê? Ele não obedece à palavra de Deus. Se de um lado o insensato ele ouve a voz de Deus, o prudente ouve a voz de Deus, o insensato ele não ouve a voz de Deus. Se de um lado ama a palavra de Deus, o insensato do outro lado, ele não ama a palavra de Deus. Se de um lado o prudente confia na palavra de Deus, o insensato, ele não confia na palavra de Deus. Se ele observa e obedece o que ela diz, do outro lado o insensato, ele ignora tudo aquilo que ela revela. Tudo aquilo que ela revela. Fazendo isso, tendo essa postura, tendo essa atitude, segundo Jesus, a sua vida será o quê? Será o quê? Destruída. Seguindo esse caminho de imprudência, a sua vida, a sua casa, ela será destruída. A sua casa será destruída. Construir na areia, então, tem essas condições. E a grande pergunta, então, que ronda quando a gente observa esses dois quadros, do prudente e do insensato, é de onde nós estamos construindo a nossa vida. Segundo esses dois exemplos, do prudente e do insensato, onde nós estamos, desses dois lugares, nós estamos construindo a nossa vida. Onde nós estamos construindo a nossa vida? Não só a nossa vida física, mas a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual. Onde é que esses dois lugares servem de exemplo para nós aqui nessa noite? Onde nós estamos construindo de fato, verdadeiramente a nossa vida? Neste ano de 2025, nessa semana, qual sentimento, qual posição se assemelha mais nessa noite sobre a nossa vida, sobre essa construção? Onde nós estamos construindo? Nós estamos de fato sendo prudentes ou nós estamos sendo insensatos? Onde você está se construindo? Sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre qual lugar você está construindo a sua vida? E é bem interessante, né? Que antes, anterior, e a gente ouve também isso de forma frequente, mas hoje a gente tem o Espírito Santo, hoje a gente tem a palavra, hoje a gente tem Jesus na nossa vida. Que a gente ouve aí fora, que você construir uma vida bem-sucedida é conquistar coisas. Você ter uma vida bem-sucedida é acumular coisas, é ostentar coisas. A gente escuta isso aí, não é? Mas hoje você tem o Espírito Santo, hoje você tem a Bíblia, hoje você tem Jesus no seu coração, hoje você se blinda contra isso. Glória a Deus. E a gente vai escutando isso. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Você ter uma vida bem sucedida é conquistar coisas, é acumular coisa, é ostentar coisa. Se fosse isso, Jesus ia trazer aí, ia colocar aí nesse texto aí,
exatamente essas coisas. Jesus ia trazer isso aí. E Mateus não ia deixar passar batido. Ele iria colocar bem no final aí, que ter uma vida alicerçada é conquistar coisa, é acumular coisa, é ostentar coisas. Só que Jesus, ele vai trazer totalmente uma outra ideia que a gente vê no mundo afora. Totalmente uma outra ideia. Totalmente uma outra ideia. Jesus vai trazer que a palavra de Deus é a que nós devemos ser alicerçados sobre ela. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve orientar a nossa vida. É amar Ele sobre todas as coisas. É negar a si mesmo. É ser mais fervoroso. É ser mais humilde. É menos orgulhoso. É ser mais paciente. É exatamente isso, meus irmãos. É conseguir servir o seu irmão que está ao seu lado, à esquerda, à direita, à frente e atrás. É exatamente isso. Ter uma vida bem sucedida é sermos mais alegres com Ele. Ter uma vida bem mais sucedida, fixada na rocha, é ser mais misericordioso. É ter uma ajuda mútua, é ser mais compassivo, é ter mais compaixão, é ser mais imitador de Cristo. Isso é ter uma vida firmada na rocha. É começar mais ter uma mudança de mentalidade. É começar a ser mais dedicado e menos negligente. Isso é ter uma vida firmada na rocha. Isso é ter uma vida firmada na rocha. É sermos mais obedientes à palavra de Deus. É deixarmos mais a ansiedade de lado e clamarmos e dobrarmos nossos joelhos quando essas horas chegarmos na nossa vida e a gente clamarmos ao Senhor, pedindo Ele socorro, pedindo Ele alívio. Isso é ter uma vida bem sucedida, isso é ter uma vida firmada na rocha. Ter uma vida firmada na rocha é buscar primeiro o reino de Deus. Ter uma vida firmada na rocha é não abandonar esse momento de oração, esse momento de comunhão. Ser firmado na rocha é não desistir. Ser firmado na rocha é não ser negligente, é não ser apenas telespectador, mas estar operante na obra. Aleluia! Ser firmado na rocha é não ser murmurador, mas ser contente, é ser grato. Isso é ser firmado na rocha. Ser firmado na rocha é ser sal e é ser luz. Isso é ser firmado na rocha. E aqui a gente viu que essas duas construções, elas são atacadas por esses três fenômenos: o vento, a chuva e o rio. A fim de quê? A fim de expor e testar verdadeiramente qual é a firmeza. Diante, então, caminhando para a conclusão, diante desses três fenômenos, as duas construções, uma fica de pé, a outra fica em ruína. Diante desses três fenômenos, uma vira destroços. Diante desses três fenômenos, uma não aguenta as pressões. Diante desses três fenômenos, uma não aguenta as pancadas, não aguenta as pressões, não aguenta os contratempos, mas uma, ela resiste firme. Ela continua lá, que nem uma firmeza na rocha, que nem uma estaca, ela continua lá, firme naquele lugar. Se uma entra em ruína, uma continua alicerçada. Uma continua alicerçada. Qual dessas duas tem sido mais aparente a nossa? Essas características,
dessas duas. São importantes para a gente fazer um raio-x da nossa fé. É importante a gente parar um pouco, esquecer o mundo lá fora e pegar esse momento como oportunidade e entender, opa, Jesus está trazendo algo eterno aqui. Jesus está revelando algo importante. Está dizendo que um é prudente, a outra é insensata. Qual a minha vida tem mais parecido? Eu preciso fazer esse raio-x. Onde a minha vida está sendo alicerçada? Onde a minha vida está sendo alicerçada? Qual tem sido a minha base? Meu irmão e minha irmã, qual tem sido a sua base? Onde você está construindo a sua vida? Se é em outra coisa que você está construindo a sua vida sentimental, a sua vida física, a sua vida espiritual, se é em outra coisa que não seja Jesus, você precisa consertar a sua vida hoje. Aleluia. Se de fato, se é em outra coisa você está alicerçando a sua fé, você precisa consertar a sua vida hoje. Se é em outro nome você está contagiando a sua fé, você está colocando a sua fé de pé, que não seja Jesus, você precisa consertar isso hoje. Você precisa reaver isso hoje. Aleluia. Você precisa fazer uma reavaliação isso hoje. Se qualquer coisa que acontece, você já quer desistir, você precisa reaver isso hoje. Você precisa tirar as escamas dos seus olhos, tirar as escamas do seu coração, pedir, Senhor, faça como a tua palavra diz, que ela penetre sobre a minha vida, que ela entre na minha vida e eu volte novamente a se colocar de pé. Você precisa fazer esse raio-x. Se em outro lugar você está colocando a sua vida, você precisa reaver isso aqui. Você precisa reaver isso hoje. Aqui Jesus está trazendo exatamente isso. Se é que nós estamos mesmo firmes com Deus, se de fato nós estamos, e preste atenção, se de fato nós estamos, como a gente confessou aqui, logo no início, se nós estamos firmes no Senhor, você precisa continuar a louvar. Você precisa continuar a glorificar a Deus. Você precisa continuar caminhando. Se você de fato está com a sua vida alicerçada em Jesus, você precisa continuar a consagrar a sua vida ao Senhor. Você precisa continuar a santificar a sua vida ao Senhor. Você precisa continuar buscando a presença do Senhor. Você precisa continuar buscando a vontade do Senhor. Você precisa continuar abrindo mais seu coração para o Senhor. Se de fato você confessa que sua vida está firme no Senhor, você precisa continuar a avançar, ué. Aleluia! Você não pode desistir, não. Sua vida não está sendo derrubada. Sua vida continua de pé, sua vida continua firme. Você não está prostrado. A sua vida não está um destroço. Sua vida está intacta. Por mais que as pressões venham de um lado, por mais que as tentações venham do outro, mas se você está de fato em Jesus, você está seguro. Você está seguro. Você está seguro. Então Jesus está diante desse cenário, trazendo esses dois exemplos. Mas diante de tudo isso, eu entendo, eu fiz um raio-x, eu fiz uma revisão aqui nos meus pensamentos, no meu coração, e eu entendi que eu sou esse insensato, ao invés de ser prudente. Como é que então a gente vence isso? Como é que a gente consegue vencer então, se a minha vida ela está a um passo a desistir, está derrubada, está abatida? Como é que a gente vence então a insensatez?
A gente vence a insensatez tendo temor no coração. A gente vai conseguir vencer a insensatez dando prioridade à palavra de Deus. A gente vai conseguir sair da insensatez e ser prudente quando a gente começar então a obedecer a palavra de Deus. Quando a gente então começar a renunciar aos nossos desejos. Quando a gente começar então a depender mais do Espírito Santo. Quando a gente começar mais a ter como base da nossa vida a palavra de Deus. Aí a gente vai sair da insensatez. Aí a gente vai ter a nossa vida novamente estabelecida. Só dessa maneira. Só dessa maneira a gente vai conseguir. Eita glória, Jesus. E para concluir, em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22, diz: sejamos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Porque se a gente ser apenas ouvintes, nós estamos enganando a si mesmo. A si mesmo. A si mesmo. Agora, ouvintes, conforme esse texto, ele enche banco. Ouvintes apenas enche banco. Mas praticante, ele enche o céu, meus irmãos. Ele enche o céu. Ele enche o céu. Ouvinte, segundo esse texto, ele enche apenas banco. Mas praticantes, ele enche o céu. Ouvintes são apaixonados pelo culto. Mas praticantes são apaixonados por Jesus. Por Jesus. Ouvintes, eles encantam com a mensagem. Mas praticantes, eles são transformados dia após dia por ela. Dia após dia por ela. Se a palavra de Deus ela não nos governa, certamente a gente cai. Se a palavra de Deus ela não governa a sua vida, certamente, meus amados irmãos, certamente a gente não vai ficar de pé. Certamente a gente vai virar ruína. E se isso for a nossa situação essa noite, volte logo a praticar a palavra de Deus. Volte logo, abra o seu coração para ela. Não perca tempo não. Peça ao Senhor: Senhor, aplique a tua palavra na minha vida. Sonda, faz como o salmista, faz como Davi. Senhor, se há algo impuro na minha vida, se há algo impuro dentro de mim, sonda o meu coração, limpa, purifica, traz algo novo sobre a minha vida. Eita glória, Jesus. E que isso seja a verdade da nossa vida. Que a gente venha construir a nossa vida debaixo de oração, debaixo da busca da vontade de Deus. Que a gente venha construir a nossa vida exatamente nisso. E eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma última oração contigo, que a gente não perder essa oportunidade, para que a gente possa sondar o nosso coração. Eu acredito que essa palavra não foi em vão. Ela norteou o nosso coração. Glória a Deus. Ela trouxe mais clareza na nossa vida. Aleluia. Ela, conforme Jesus quis apresentar nesse texto, ela elucidou algumas coisas. Ela elucidou, ela trouxe, conforme o salmista diz, ela foi luz para o nosso caminho. E que a gente faça uma oração aqui nessa noite. Que a gente clame ao Senhor aqui nessa noite, pedindo ao Senhor: Senhor, que eu continue nesse caminho de prudência, mas que se você estiver nesse caminho de insensatez, que você peça ao Senhor: Senhor, conserte esse caminho na minha vida, conserte esses passos que eu estou dando, conserte esse sentimento, essas prioridades que eu estou tendo. Fale com o Senhor nessa noite, fale com o Senhor neste momento,
Ore ao Senhor. Senhor, nós clamamos aqui nessa noite. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, começando de mim, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, sonda o mais profundo, ó Pai, da nossa vida. Ó Pai, se há um caminho de prudência na nossa vida, que a gente continue, Senhor, caminhando sobre esse caminho. Que a gente venha caminhar, Senhor, no caminho da firmeza, no caminho da construção, ó Pai, que agrada ao Senhor. Que a gente venha construir, Senhor, e continuar construindo a nossa vida sobre a rocha, sobre a Ti. Que a nossa vida venha ser, ela cheia do Espírito Santo, cheia da Tua palavra, cheia do Teu consolo. Ó Pai, nós desejamos ainda mais, Senhor, da Tua presença. Ó Pai, que aí a gente venha ser ainda mais obedientes à Tua palavra. Ó Pai, sonda o nosso caminho, sonda, ó Pai, a nossa vida. Ó Pai, não deixe a gente desviar desse caminho prudente. Ó Pai, mas se há uma insensatez na nossa vida, conserte esse caminho na nossa vida. Conserte essa construção. Ó Pai, coloca, ó Pai, os nossos passos novamente na Tua palavra. Coloca, ó Pai, novamente a nossa confiança na rocha. Coloca, ó Pai, novamente aquilo que nós desejamos, aquilo que nós anseamos na Tua palavra, na rocha que é o Senhor. Ó Pai, se há esse caminho de insensatez na nossa vida, conserte ele na nossa vida. Traz uma direção. Ó Pai, abra o nosso coração, tira todas as escamas, abra os nossos ouvidos. Ó Pai, não deixe que o inimigo, ele ganhe vantagem sobre a nossa vida. Ó Pai, que venhamos, ó Pai, sermos protegidos, sermos, ó Pai, alicerçados ainda mais nesse tempo de desafio, nesse tempo de pressão, nesse tempo de tempestade, nesse tempo, ó Pai, de adversidade, que a gente venha comprovar, assim como nós confessamos aqui nessa noite, que nós estamos no Senhor, que nós estamos sobre a Tua palavra, que a nossa vida, que o nosso coração, que a nossa oração é somente a Ti, Senhor. E essa oração que nós fazemos aqui nessa noite, que possamos sair dessa noite norteados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente.